Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, olha o tema deste vídeo. Eu fiz um vídeo passado falando sobre a mentira da sabedoria de Salomão. E veio várias pessoas nos comentários, porque eu abordei ali alguns aspectos, por exemplo, de Davi, e choveu de comentários ali de crentes defendendo, o personagem ali, tanto Davi quanto Salomão. E o que acontece? Aí eu achei por bem gravar um vídeo explicando para as pessoas, para os crentes que não lêem a Bíblia, e quando lê, eles esquecem, pulam essas partes que pega mal, essas partes ruins que a Bíblia declara aí, as partes dos erros, dos comportamentos dos seus personagens, porque ninguém é perfeito. Mas o grande problema é que a Bíblia condena a essas práticas com penas pesadas. Então, eu gostaria de trazer para vocês o tema hoje sobre isso aqui. Segundo a lei de Moisés, qual deveria ser a punição de Davi? Isso eu vou te apresentar depois da vinheta. Então, meus queridos, como o crente tem mania de usar a Bíblia de duas formas, a primeira é enfeite distante e a segunda é desodorante. Só leva para a igreja e volta debaixo do sovaco. Mas estudar, aprofundar e realmente ter uma mente racional e ler tudo ali, o que é bom, o que é ruim, e fazer um paralelismo do que a Bíblia condena e o que a Bíblia vai dizer referente a alguns atos. Por exemplo, na situação de Davi, se Davi, olha o que eu vou colocar aqui para vocês, porque eu sei qual que é o contexto. Se Davi seguisse a lei de Moisés, que a lei está antes de Davi, eu colocando a lei antes de Davi, presta atenção no que eu estou falando. Se Davi estivesse debaixo da lei de Moisés, que a lei de Moisés é perpétua, a lei de Moisés, quando saiu ali no Monte Sinai, ela teria que prosseguir até nos tempos de hoje com os judeus, até no tempo lá da historinha de Jesus. Então, se Davi ele fosse seguidor da lei de Moisés, vamos ver qual seria a punição que teria que ser aplicada em Davi pelo fato dele ter cometido algumas situações bem ruins. Vamos ver o que a lei diz sobre Davi? Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Agora eu te pergunto, você disse aí nos comentários que Davi seguiu sim a lei. Davi seguia a lei de Deus, a lei de Moisés que está descrita na tua Bíblia. Que você não sabe nem como a Bíblia foi construída, não sabe nem as narrativas, qual o primeiro livro, qual o último, você nem sabe. Não sabe nem em que período, que ano, quem que escreveu. Mas o que diz a lei que está escrito na Bíblia, a lei de Moisés, quando alguém comete um adultério, pegando a mulher do teu próximo, qual que é a lei? Certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Aí eu te pergunto, a lei foi aplicada em Davi? Aí teve bastante malabarista que disse o seguinte, mas Davi, ele se arrependeu dos teus erros, do teu pecado. Não existe na lei de Moisés, e você está fazendo anacronismo, você está puxando Davi para o tempo de hoje, para o tempo de Jesus. Cadê os teus acusadores? Que dali essa passagem nem existe, é interpolação, é um acréscimo posterior. Mas na lei não tem
perdão de adultério. A lei de Moisés não tem. E não adianta você tirar Davi e colocar para frente, colocar para hoje, colocar na época de Jesus. Não. Lá atrás, no contexto, se Davi seguisse a lei de Moisés, ele teria que ser apedrejado até a morte. Este é o contexto do crime que Davi cometeu. Davi e Betseba, os dois, se estivessem debaixo da lei de Moisés, debaixo da lei de Deus, seria isto que deveria acontecer com eles. Esta é a realidade, mas o crente não quer enxergar. Não tem perdão de adultério. Na lei de Moisés não tem perdão de adultério. Para que o mal seja extirpado do povo de Israel, o homem e a mulher que foram pegos no adultério teria que ser apedrejado, crente. Não adianta você tentar tirar isso, porque está escrito na sua Bíblia. Vamos ver um outro crime também de Davi? Presta atenção. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Mas aqui não foi o caso de Davi, porque Davi não feriu o marido de Betseba. Ok? Beleza, mas temos que ser sinceros que está escrito. Porém, se ele não armou ciladas, presta atenção, Davi armou cilada para o marido de Betseba? Sim ou não? É, né? Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para que ele fugirá. Mas, se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, presta atenção, matando-o com engano, então o que Davi fez? Davi armou um esquema com seu poder de rei, colocando o marido de Betseba na frente de batalha, porque sabia que ali ele morreria. Davi usou de engano, segundo o coração de Deus, né? Usou de engano para matar o marido de Betseba, o marido da sua amante. Tem noção dessa palavra, crente? Amante. O texto é claro, mas o que faz? Manobras. Para quê? Para defender fé, crença e achismo. Aí é onde eu falo que os maiores hereges são aqueles que fazem uso da fé, da crença e do achismo quando o texto está claro e nítido em sua interpretação. Davi tinha amante. É digno de morte por apedrejamento. É o que está na sua Bíblia, não é eu que inventei não, viu? Não fui eu que escrevi a Bíblia, segundo o Ronaldo Gomes. Então diz assim, ó: tirá-lo-ás do meu altar para que morra. É o teu Deus que está mandando matar. É o Deus de amor, né? Deus amou o mundo de tal maneira, está mandando matar à vontade. Agora eu vou ler alguns comentários para vocês verem. Eu vou responder alguns malabarismos. Presta bem atenção. Tem uma moça aqui que não tem nem nome e ela diz o seguinte: é muito simples, pergunta para o próprio Deus que deu sabedoria a Salomão. Seu Deus é um Deus invisível, não aparece, né? Nosso Deus está vivo e ele está onde? Ele fica onde? Tem boca e fala. Fala aonde? Fala com você? Então eu quero marcar uma live para que o seu Deus fala. Topa uma live? Vamos lá? Ele tem ouvido e ouve. Ele ouve o que você diz? Duvido. Eu faço um desafio com você que o teu Deus não te escuta. Ele tem olhos e vê. Quem tem ele de verdade em sua vida, ninguém fica enganando, porque ele fala com os deles. Mentira. Está escrito que o povo nos últimos tempos, muitos iam ter visões, sonhos. Deus ia mostrar muitas coisas. Seu Deus mostrou que estava aparecendo uma pandemia que ia matar muitos pastores. Seu Deus mostrou? Que era para fazer estoque de remédios, que era para preparar uma vacina. Seu Deus mostrou? Deus mostrou muitas coisas? Mostrou? Parece que não, né? Parece que seu Deus tirou uma férias na pandemia, né? Fechou as igrejas,
né? Muitos pastores morreram, muitos irmãos morreram, né? E aí você não viu nenhum pastor aí nos hospitais, nos UTIs, nos velórios ressuscitando mortos, né? Curando os enfermos. Você não viu, né? Os ungidos do Senhor operando os tais milagres, né? A questão é que ele recebeu sabedoria, mas não soube administrar. Cara, vocês são muito passapano mesmo. Recebeu sabedoria e não soube administrar. Caramba, é como se fosse um objeto. Ah, agora eu vou usar, agora eu não vou usar. Cara, a sabedoria está aqui, ó. Se ele recebeu sabedoria, a quantidade de erros é mínima que ele iria cometer. Não estou falando que ia ser perfeito. Mas o que o texto diz ali de Salomão é grotesco. Ele mais errou do que acertou. A questão é que ele recebeu sabedoria mais do que soube administrar. Ele deixou o Deus de seus pais. Ah, você mesmo explica. Ele recebeu tanta tamanha sabedoria que ele largou o próprio Deus Todo-Poderoso que ele viu em sonhos. É só crente que não consegue perceber isso aí. Eu creio na palavra de Deus. Você não sabe nem como que a Bíblia foi montada para você dizer que creio na palavra de Deus. Você não sabe nem como a Bíblia foi montada. Jesus disse que Jesus não disse nada, porque o seu Jesus da Bíblia nem existiu. Você não sabe nem de onde foi tirado o personagem Jesus que está na sua Bíblia. Mas enquanto há vida e esperança para todos que queiram se arrepender. Arrepender do quê? Arrepender do quê? E para quê? O que é esse arrependimento? É o arrependimento lá de Zoroastro? Zoroastro? Você conhece Zoroastro? Zaratustra? Arrependimento de pecado para ir para o céu, para o inferno? Você conhece essa historinha de Zaratustra? Que é anterior ao cristianismo? Não conhece, né? Vamos para o próximo? Não sei como esse tipo de vídeo foi indicado para mim. Ué, você tem uma conta no YouTube, é muito óbvio que vários links vai aparecer para você, né? Sim, você é crente? O tema do meu vídeo é responda a essa crente. Vai aparecer para você. Se você é crente, uma hora vai chegar um e-mail, vai chegar um link para você de qualquer vídeo que está relacionado a falar com crente. Mas vamos ao comentário. Davi foi um bom rei para Israel e governou bem para o povo. Governou? Tirou o povo de todos os problemas? Ou o reinado dele foi um desastre que o próprio templo que ele construiu, anos depois, foi invadido e destruído? E o povo de novo levado como cativo à Babilônia? Foi? Foi perfeito? Foi belezinha? Eu acho que você não conhece muita história de Davi não, meu filho. Cometeu pecado durante a trajetória. E o pecado, segundo a lei de Moisés, segundo a tua Bíblia, era apedrejamento. Cadê a punição, segundo a tua Bíblia, segundo que o teu Deus deu a lei para ser cumprida, e Deus foi omisso de cumprir com Davi, segundo a lei de Moisés. Se a lei descrita na Bíblia, a lei de Moisés, realmente veio antes, que eu sei como que é a história, mas eu estou colocando aqui como se o crente acredita que a Bíblia é literal. Se a lei de Moisés veio anterior à história de Davi, então Deus foi omisso com Davi em não mandando apedrejar Davi. Deus, o próprio Deus que deu a lei de apedrejamento para quem adultera, para quem comete homicídio, então Deus foi omisso com Davi. Aí ele diz assim, ó: ele cometeu pecado durante a trajetória e recebeu consequência do erro. Não, consequência é matar criança, o seu próprio filho? Quer dizer que eu cometo pecado, meu filho que paga? Isso é consequência? Ou isso é loucura da cabeça de quem escreveu isso e de quem acredita nisso, que é verdade? Que um filho vai pagar pelo pecado que o pai cometeu. O pai vai lá e na mulher adultera e o filho morre. Ai, puniu o cara! Loucura um negócio desse. O pedido de Salomão está alinhado com discernimento e sabedoria do governo, relações externas, dentre outras, como o próprio texto sugere. Não. Ele pediu sabedoria. E não tem como separar. Agora eu sou sábio, agora eu não sou. Agora eu sou sábio. Ou é sábio ou não. Porque se Deus deu sabedoria e deu muito mais, como diz o texto, deu
riquezas e tanto outro mais, então a sabedoria que ele teria para poder reger o povo é a mesma sabedoria que diz o texto para examinar o que é bom e o que é mal. E essa sabedoria não funcionou pelas práticas má que ele cometeu? Ué, me explica isso aí, crente. Sem manobra. Por quê? Como que? Eu vou reger o povo aqui, agora eu tenho sabedoria. Chegou aqui as mulheres aqui que eu não posso me envolver. Agora eu não tenho sabedoria. Cara, é muita burrice um negócio desse. O fato dele ter recebido um talento de Deus não o tornou imune ao pecado. Lógico que não. Mas se a sabedoria veio do alto, ele não teria a possibilidade de cometer isso. Porque tudo que vem de Deus não é perfeito, crente. Foge dessa. Para terminar, a Bíblia é um registro histórico. Mentira. Me traz um registro arqueológico externo que comprova que a Bíblia é um livro histórico. Traga para mim uma comprovação da existência de Davi, de Salomão, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Traga para mim, crente, um registro histórico, algum documento, algo que comprova a existência desses personagens. Não existe. José do Egito não existe. Porque são contos adaptados de outros mitos. É narrativa reescrita de outros povos. Não é histórico. A Bíblia é um livro histórico e revelação de como não é revelação, meu filho. Você não sabe nem como foi escrito o Antigo Testamento. Revelação. Quer ver um exemplo de revelação? Me explica como que o autor da narrativa de Gênesis, que a turma diz, os crentes dizem que é Moisés estava lá no princípio do Gênesis para registrar. Agora me mostra onde está na Bíblia um registro que Deus revelou para o autor como foi o princípio. E deu para quem? Deus deu essa revelação para qual autor? Me mostra. Duvido o crente mostrar. Não existe. Deus deu para fazer o conserto para com a humanidade caída. Meu filho, humanidade caída aonde? Se a história do Antigo Testamento é somente com os judeus. A história do Antigo Testamento é um relato de um Deus que pega um povo só. O resto ele descarta. Ele manda o povo de Israel entrar, matar, tomar terra, fazer um monte de coisa. O registro que está escrito na narrativa é essa. E não queda do homem no princípio, não tem nada a ver. Tem nada a ver. O Antigo Testamento foi escrito de judeu para judeu. Não foi escrito para cristão. Para começar. O Antigo Testamento é judaico. Foi escrito de judeu para judeu. Não tem nada a ver com crente. Se você não entender isso, continuará não compreendendo nada do que a Bíblia fala. Nossa, parece que quem aqui não entende é você, né, meu querido? Aí vamos lá para mais uma falácia aqui. Fernanda Moreira. Deus deu sabedoria, mas também deu livre-arbítrio. Então, vocês amam falar essa palavra livre-arbítrio? Me encontra uma vez só na Bíblia essa palavra livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Tá, você fala que Deus deu livre-arbítrio, então fala para mim aonde está o livre-arbítrio de Faraó quando Deus endureceu o seu coração, não permitindo que o povo de Israel saísse do Egito. Se Deus endureceu o coração, então Faraó não teve livre-arbítrio. Quer ver outra bomba? Qual livre-arbítrio Jesus teve para escolher se morreria ou não na cruz? Jesus teve livre-arbítrio? Sim ou não? Jesus teve livre-arbítrio? Outra, qual livre-arbítrio uma criança está tendo quando está sendo abusada? Que livre-arbítrio tem essa criança? Para escolher de seguir ou não os seus mandamentos. Se Deus, olha agora que eu vou falar para você. Se Deus deu o livre-arbítrio para escolher seguir ou não os seus mandamentos, então automaticamente Deus não pode punir aquela pessoa que ele
deu livre-arbítrio. Siga a sua vida. Livre-arbítrio é isso. Faz o que você quiser. Não tem punição. Livre-arbítrio é isso. É você dar liberdade. Fique à vontade. Fique à vontade. Você pode seguir eu ou não. Não tem esse negócio. Ah, mas a pessoa escolhe o caminho do céu ou do inferno. Para começar, você sabe de onde veio a construção desse céu e inferno? Não é cristianismo, não é judaísmo, viu, filho? É de outra religião anterior. Então, vai estudar um pouquinho antes de falar besteira aqui nos comentários. Aí vem mais uma besteira aqui. Davi era um homem conforme o coração de Deus. Adúltero, matador. Ele se deixou pecar e sofreu punição. Já respondi, ele não sofreu punição. Deus puniu uma criança. Você concorda com isso? Que você comete um erro e Deus pune o seu filho? Apesar que pela carinha aqui de pelinha de anjo, parece que não tem nem filho, né? Mas, porém, ele orou e se arrependeu. Mas cadê a punição da lei de Moisés que diz que alguém que fosse adúltero, que adulterasse com a mulher do seu próximo, seria apedrejado? Cadê a sua Bíblia sendo cumprida? Como está escrito, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo será apedrejado, tanto o adúltero quanto a adúltera. Por que seu Deus não cumpriu a justiça da sua Bíblia na vida de Davi, passou pano pela vida de Davi, passou pano nos quentes, tampou o sol com a peneira? Por que seu Deus fez isso? Né? Não tem arrependimento, não tem misericórdia na Torá. Para esses crimes não, é morte de apedrejamento. Assim Deus perdoou, então Deus passou pano para Davi. Entenda que pelas obras ninguém é salvo. Mas você está indo lá para Efésios, para um cara que se colocou como apóstolo, não foi nem apóstolo Paulo, ele se levantou como apóstolo. Você está indo para lá para justificar um erro lá do Antigo Testamento, que a lei, Davi está debaixo da lei, está no Antigo Testamento. Segundo a lei de Moisés, Davi deveria ser apedrejado por cometer adultério e por cometer homicídio, tramar a morte de um amigo. Então, aí você coloca Cristo aqui. O que tem a ver Cristo com Davi? O que tem a ver Cristo com Salomão? Nada. E detalhe ainda, tá? Segundo o seu Paulinho da Pamonha, quem comete adultério e homicídio não herdará o reino de Deus. Então, segundo Paulo, nem Davi, nem Salomão foi para o céu de Zoroastro. Ok? Então, mais uma explicação desse vídeo anterior, e eu espero que você tenha gostado. Quem entende realmente de Bíblia, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe. E até o próximo vídeo.